Vamos aprender a deixar os dias mais simples e leves. Eu acredito que ser feliz é descomplicar a vida pelo lado de dentro. É nutrir seus corpos em todos os sentidos. Então, vem comigo. Descomplica que é sucesso. Olá, olá, maravilhosas criaturas. Estamos aqui para mais um Descomplicast com essa criatura que vos fala, Dani Muniz, host desse podcast. E eu quero falar para vocês que hoje o tema é um fenômeno. Por quê? Vamos tentar esmiuçar e descomplicar o autoconhecimento. E para isso, eu trouxe a maravilhosa, sensacional fenômeno, Vanessa Tobias. Nega. Muito obrigada por ter vindo aqui para a gente trazer esse tema tão importante. Quero que você apresente, né, para quem não te conhece. Falando em autoconhecimento, a minha autoapresentação mudou tanto nos últimos tempos. E eu penso que o ideal, quando a gente se conhece, é ano a ano ir transformando isso, né? Meu nome é Vanessa Tobias, eu gosto que me chamem de Vá. Eu sou casada com o Ricardo, mãe do João Ricardo e do Valentim. E eu sou uma empresária na crise dos 40. Estamos juntos no 39, estou quase chegando nos 40, é bem isso? Isso significa muitas revoluções e muitas transformações para o futuro, né? Quando a gente pensa em autoconhecimento, a gente fala tanto do olhar para trás. E eu acredito mesmo que existe na vida uma responsabilidade em termos de tempo, de idade, do olhar para trás. Mas chega uma hora em que tu fala, beleza, já entendi. Agora qual é o último momento, qual é o rito para poder olhar para frente? E ir para frente, né? Gente, eu trouxe a Vanessa porque, deixa eu falar para vocês, há muitos anos atrás, quando ninguém se falava em mentoria, em coaching, em várias coisas, essa mulher, ela já estava voando nisso. Então, assim, eu sempre olhei ela e vi ela e alguns eventos que participei junto com ela de uma coisa tão nata, um propósito tão natural, tão fluido, que eu falei, é ela que eu quero para falar sobre autoconhecimento. Então, fico bem feliz com a tua vinda aqui. Nossa. E queria que a gente começasse falando assim, o que é esse autoconhecimento dentro do que a gente vive nessa jornada, na tua percepção? Sabe que a gente fala tanto de missão existencial, né? E para mim, sempre foi muito claro que a minha missão, e provavelmente a missão de todos nós, é evoluir durante a vida e aproveitar qualquer que seja o evento para, ao enfrentá-lo, crescer e aprender sobre o que é viver, né? Ou o que vem depois. Mas autoconhecimento é uma jornada de enfrentamento para mim. Que, como tu disseste antes da gente entrar aqui, né? Que tem relação com dar tanto valor à forma como a gente se sente, mesmo que para crescer a gente tenha que enfrentar alguns dos espinhos essenciais do processo, mas conquistar o contentamento, conquistar a liberdade, uma vida cada vez mais plena e dar um significado individual para isso. Na minha cabeça, o autodesenvolvimento é igual fazer academia, é igual... É diário. É diário e é íntimo. Eu sei que fazer academia pode parecer não íntimo. Individual de cada um, né? É muito íntimo, é igual rezar. A espiritualidade, íntimo. E ir para academia e se exercitar e saber o que é saúde, íntimo. E autodesenvolvimento, mergulho profundo. Exato. Né? Então, na minha visão, o autoconhecimento é uma escolha inerente do ser, porque a missão é o crescimento, a missão é a evolução, é terminar melhor do que começou. Exatamente. E também essa questão de acolhimento, eu vejo muito como um acolhimento esse autoconhecimento, quando você consegue acolher a sua parte boa e a sua parte não tão boa e ressignificar ela para trilhar esse passo melhor nessa jornada, para você conseguir realmente entrar nesse processo evolutivo. E é muito importante, né, Vanessa, a gente dizer aqui que cada um tem o seu processo de evolução. É íntimo, como tu falou. Muito íntimo. Cada um tem o seu processo de evolução. E como a gente vive num mundo muito externalizado de muitas coisas, às vezes a gente começa a comparar palcos. Sim. E a gente perde essa linha tênue do autoconhecimento. Sim, né? Sim. Tem dois pontos. Eu comecei a entender, à medida que eu fui estudando quem eu era, que eu não tinha uma parte boa e uma parte ruim, que eu tinha partes. Perfeito. E que conforme eu olhasse para a coisa socialmente ruim, aquilo podia se desdobrar como uma das minhas maiores virtudes. Da mesma forma como eu posso olhar aquilo que parece uma grande qualidade como um problema forte para enfrentar, justamente porque vai, em algum momento, me demandar um pedaço de desapego. Né? Então, eu acredito que um primeiro olhar importante sobre o autoconhecimento é esse distanciamento daquilo que eu pareço ser. Sim. Porque pode ser que aquilo que eu sou hoje seja um grande desdobramento das coisas que me aconteceram. Então, há diversas possibilidades de olhar as coisas. Então, eu não posso categorizar quem eu sou em bom e ruim. Isso dá pra gente uma big força. Exatamente. Entende? Um superpoder.
Sim, porque te dá a liberdade de olhar para um traço que tu consideras complicado e falar, não, peraí, deve ter alguma coisa, alguma luz por detrás dessa sombra, assim como muito do que brilha, eventualmente esconde alguma coisa que eu preciso ter como certeza. apontamento. E isso vai fazer parte de todo o desenvolvimento, né? Você ter essa percepção daquilo que quando você se acolhe por inteiro, independente das suas partes, e você consegue entender isso aqui é o meu pulso para aquilo outro. Isso aqui é meu passo para aquela outra jornada. Sim. E aí, a segunda coisa, o segundo ponto importante é sobre a plenitude, ou sobre a felicidade que a gente pode ou não conquistar diante do autoconhecimento. Esses dias eu estava numa palestra e aí eu falei muito sobre enfrentar as coisas quando a gente tem a oportunidade de fazer o que é certo. Eu comentei isso porque a nossa casa passou por obra, uma casa muito antiga, onde a gente mora hoje, onde eu cresci, então super simbólico, super linha do tempo. Cheio de significados. Cheio de significados. E aí eu disse na obra que o fundamento seria trocar o encanamento, porque a casa de 40 anos não estava dentro da lei, assim como todas as casas da rua. E eu falei, esse vai ser o primeiro passo. Eu estou recebendo a oportunidade de fazer o que é certo. E mesmo que eu tenha que, durante um tempo, não ter a cozinha mais bonita, que seria o valor que eu teria para investir nela, eu teria que mudar o encanamento, eu vou me tornar íntegra com essa oportunidade, com essa possibilidade. O autoconhecimento, ele é, para a busca da plenitude, muitas das vezes, 2, 3 anos sem cozinha, para um encanamento que ninguém está vendo, que está no lugar certo, mas que a tua alma conhece. Ela sabe. Ela sabe. Então, o autoconhecimento é o seguinte, é eu ter tanta integridade, porque quando tenho a oportunidade, faço o que é correto, enfrento o que é preciso, dialogo quando sinto um desconforto, que eu tenho coragem de merecer coisas maiores para minha alma. Perfeito, perfeito. Então, é detox. É detox. É detox. Não tem como não ser. Então, assim, na hora em que a gente precisa dar um feedback, dar o feedback. Né? Nossa, eu tenho uma lembrança sobre isso e sobre o quanto também a nossa vida pode fazer com que a do outro se desenvolva em diversos aspectos. Eu tive uma vez um cliente, há muito tempo mesmo, ele tinha passado por um processo de emagrecimento bem importante. Ele tinha 240 quilos. Nossa. Emagreceu 120 quilos. Ele começou a fazer caminhadas leves. Disso partiu para começar a correr, se tornou atleta de corrida. Ele tinha 2 metros e tanto de altura. Sim. Imagina que um homem pesado ainda conseguia correr. Uma coisa fora do padrão. Sim. E no dia que eu conheci ele, ele estava em curso de imersão e eu fui dar um abraço nele, porque havia uma sessão de abraços. E quando eu abracei ele, eu vi que ele estava com um cheiro muito ruim. Ruim mesmo. Ruim mesmo. E não era um cheiro assim CC, entende? Era um cheiro que me parecia, tu que é dessa área, glandular, sabe? Sim. Glândula sebácea, né? Provavelmente. Parecia. Excesso de gordura. E aí, eu falei, pois então, eu dei o abraço, ele tá com esse cheiro. E agora? E na hora ele vai abraçar todo mundo, ninguém vai querer abraçá-lo novamente, a gente vai se abraçar muito ainda. E no primeiro intervalo eu chamei ele para conversar e eu falei, nego, deixa eu te perguntar um negócio simples e rápido. Tu sabes que tu estás com cheiro ruim? E assim. Assim, porque a gente fica tentando enquadrar o feedback ou aquilo que a gente observa dentro de uma diplomacia que só prejudica o que a gente está enxergando. Porque eu não sabia se estava certo ou não. É uma diplomacia, às vezes, muito, muito dotada de julgamentos. Isso. Eu falei, tu sabes disso? Porque se tu souber, tudo beleza, né? Ele falou, como assim? Eu falei, não, eu te dei um abraço, não sei se é porque tu emagrecesse, às vezes é um descompasso hormonal, não faço a menor ideia, mas vale a pena a investigação, né? E aí ele disse, posso te perguntar um negócio antes da gente voltar para o curso? Eu falei, claro. Tu acha que é por essa razão que eu não estou conseguindo emprego? Olha isso. Autoconhecimento é, primeiro, um compromisso contigo, e nesse compromisso contigo, a extensão do teu compromisso com o que tu vê no outro. Né? Até onde a gente vai conosco, até onde um dia alguém nos impactou com um feedback desse, nos faz perceber a importância de estar devotado ao crescimento do outro também, por a partir do teu próprio crescimento. Então eu pensei, nossa, quantos feedbacks que me deram? Não foram muitos, mas eu lembro quais foram e o quanto eles me transformaram. Então eu preciso contar com um ponto cego na minha evolução. O autoconhecimento ele vai dar para a gente como instrumentos a nossa própria história, os nossos pais vivos ou não, madrinha, padrinho, avós, irmãos, amigos de infância, professores, pessoas que vão nos instruindo sobre quem a gente era para trazer de volta algumas peças importantes do quebra-cabeças para o futuro. Mas tem um tal do ponto cego. Então, eu preciso estar à disposição do mundo, tanto para entregar isso que eu enxergo, aquele que, lógico, está disponível para isso, e também buscar pelo meu próprio ponto. Então, eu também devo ter essa sede
por o que você está enxergando que tu podes me dizer que eu não estou vendo? Porque pode ser que é por isso que eu não estou alcançando coisas, mas eu quero alcançar. Isso faz parte do desenvolvimento, né? Você está disposto a ouvir o feedback, acolher o feedback e passar pelo processo de transformação que ele te traz. De repente, naquele momento, aquilo vai ser impactante, vai te causar uma dor momentânea, mas é aquilo que a gente falava antes de começar, né? A dor é o crescimento, a dor é a evolução, você pode ressignificar ela e transformar ela no seu pulso de vitória, no seu pulso de virada, no seu pulso de vida, né, de modo geral. Acho que é importante entender que essa questão do autoconhecimento, pela nossa leitura aqui, é uma contribuição que a gente faz para a gente mesmo e é uma contribuição que a gente faz para o outro e para quem está ao nosso redor. Total. Por consequência, tem uma coisa que o Mandela disse em um dos textos dele, que a tua presença, quando iluminada, sem que tu faça exercício, ilumina o outro. A tua presença tem essa capacidade. E vai dizer que não tem pessoas com quem tu tá que simplesmente te confortam, mesmo sem dizerem nada, né? Então, a gente se preparar para essa sabedoria, para esse amadurecimento da alma, utilizando as relações para que elas digam o que vem, quando eu não estou enxergando, e para não abrir mão de todas as relações que nos conhecem, para que a gente possa ir montando essa história, essa jornada, e melhor compreendê-la. Porque muita coisa é imaginação. Eu sou a vucu-vucu, assim, eu cavuco todas as coisas. Então, assim, meus pais, coitados, o que eu já perguntei, o que eu já falei, sempre. Eu sempre tive esse traço, assim, porque sempre, tu dissesse a coisa meio nata. Porque a gente precisa saber, e para mim, assim, quando a minha família começou a enfrentar alguns problemas, a minha cabeça de criança pensava, mas tem jeito, não tem? E entendo o jeito, é preciso que a gente procure pelo instrumento para isso. Autoconhecimento é o seguinte, se um dia a gente for procurar um orientador, um psicoterapeuta, um profissional voltado para isso, eu sempre cobro duas coisas importantes, assim, das pessoas que me ajudam. Que não me deem opinião, a não ser que eu peça, sobre a própria experiência, e que use algum instrumento. Porque o instrumento, ele favorece a limpeza do pensamento. Então, tu se utiliza de um instrumento, eu sempre brinco que é o sapólio para o limo, o instrumento ele tem uma capacidade, possivelmente, de melhorar a nossa interpretação sobre as coisas, ele tangibiliza as coisas. Então, assim, se eu quero ajuda, eu quero autoconhecimento, vamos procurar pelos instrumentos. Né? O começo da jornada é isso, encontrar quais os instrumentos que a gente vai buscar e usar para chegar nesse desenvolvimento. Qual o paradigma que a gente vai usar, sabe? Se a gente pegar todas as linhas da psicologia, é uma mais incrível do que a outra, e todas complementares. Então, qual que melhor se adequa à fase que eu estou aprendendo, ao que eu estou sentindo nesse momento, né? Agora é ou não é uma hora de olhar para trás, é uma hora para olhar para frente, eu tenho que ver o que está acontecendo agora, eu vou para uma coisa mais subjetiva, ou vou para algo mais tangível. E é importante que deixe claro que esse instrumento ele é variável de acordo com as fases que tu está do seu autoconhecimento, do seu autodesenvolvimento. Porque, de repente, tu está num momento que tu vai precisar voltar na tua história do passado, tu vai precisar fazer um resgate, de repente vai estar no momento que tu está movendo agora, nesse momento comportamental da tua vida agora. Né? Então, entender que as fases que a gente passa do autoconhecimento, os instrumentos vão variando, não é uma linha, não é a mesma coisa, né, Vanessa? Vão. E procurar por uma disciplina técnica mesmo. Quando eu digo disciplina, assim, cara, me diz qual é o instrumento, o que esse paradigma tende a resolver, para que eu veja se é mais ou menos isso que está acontecendo. Eu comentei com a gente que eu estou morando nessa casa, que tem 40 anos, e eu morei nessa casa até os 9 anos. Então, Dani, quando eu voltei a morar lá, 30 anos depois, porque eu estava com 39, quando eu voltei para essa casa, imagina quantas conversas. Né? Quantas coisas naquela casa aconteceram. Né? Então, tem muitas voltas para casa, muitas voltas às cidades, aos mesmos relacionamentos. Tu vê, meu filho hoje está em uma instituição em que eu estudei. Então, quando eu encontrei a coordenadora, ela foi minha professora há 33 anos. Entendeu? Então, tu fala, por que será? Que coisa mais simbólica. Porque tem muitos cruzamentos de caminho para que a gente possa, ao fazer esse movimento de voltar para aquela casa, lembrar o que nela aconteceu que precisa estar nesse momento da minha vida. Está linkando com essa situação atual do momento. Exato. Então, o instrumento ele ajuda a gente a construir essa linha. Perfeito. Sabe? Para saber em que momentos coisas aconteceram. E foram tão marcantes. Lembro no falecimento do meu irmão, que faleceu em 2013. Ali ficaram coisas
que eu precisei trabalhar 5, 6, 10 anos depois. Sim. Porque na hora eu tinha estrutura para olhar só um pedacinho da minha dor. Depois eu fui olhando outros pedacinhos, eu fui pegando coisas Foi esmiuçando. Esmiuçando e fui atualizando a Vanessa que ficou lá. Porque também tem, cada uma de nós, né, vai ficando num pedacinho da linha do tempo. Exatamente. Eu Vai vou lá fazendo e bato download, né? fazendo um download para eu integralizar esse pedaço de mim. Muitas vezes é uma conversa e um enfrentamento sobre o passado. Agora, tem uma coisa, aí eu estava falando dessa palestra sobre vida plena, né? E aí uma pessoa falou assim, quer dizer então que ter uma vida plena é ter consciência tranquila? Porque eu falei que tinha trocado o encanamento da minha casa. E que tinha batido o pé para isso, tá? Porque culturalmente nem Ninguém sempre vão faz. nos favorecer. O que é normal nem sempre é comum. A gente está muitas das vezes, voltado para aquilo que é comum do que aquilo que é normal. Perfeito. Né? Então, outro dia também, uma pessoa falou, o que eu faço com essa geração tão jovem, que vem cheia de ideias diferentes e inovadoras? É o pessoal meio Nutella dentro da empresa, me falou. Eu falei, o que tu faz? Eu estou muito Bernardinho ultimamente. Tu lembra que tu tem mais experiência e tu ensina alguma coisa. Porque a tua idade, o teu tempo de vida, tem coisas que essa gurizada não tem. Não tem noção. Relembra a tua liderança. Isso é um fundamento, pô. Falei para ele, que isso? Isso é bom. Porque, claro, deixa trazer ideia e tal, mas não perde teus princípios por medo de estar ficando velho. A tua idade significa alguma coisa, né? Não abre mão disso. E ela falou, quer dizer que é ter consciência tranquila? Eu disse, olha, plenitude e autoconhecimento parte antes, Dani, para mim, hoje, de ter os joelhos com calos. Né? É muito difícil a humildade diante da vida. E de se converter a uma grandeza. Né? Aí tu pensa assim, uau, eu tenho que ter tanta humildade ao ponto de acomodar e acolher qualquer coisa que me aconteça e ainda com isso continuar crescendo. Hoje eu estava rezando com meu filho e aí eu abracei ele, assim, rezando para ele, né? E eu falei, filho, que quando tu viveres uma tristeza, ela só seja e só tenha para ti a função do teu próprio crescimento e que ela nunca exceda a sua visita. Que se ela vier, tu aproveite para aprender, porque a tristeza é muito nobre na vida. É nobre e quando ela só fica no que é nobre, ela causa menor sofrimento do que quando a gente se apropria da história que causou tristeza. Tu sabe que eu estava numa conversa com meu psicólogo e passando por um momento complicado, assim, né? Como a gente passa de acolhimento e tendo que acolher sentimentos, como tu falou, sentimentos difíceis de acolher, mas que a gente faz parte do processo de autoconhecimento. E eu cheguei para ele num rompante e falei assim, eu não sei ser triste. Eu falei para ele, eu não sou isso que eu estou sentindo, essa tristeza, isso não me pertence, eu nunca senti isso como eu estou sentindo agora. E ele falou para mim, eu falei, eu quero acabar com isso. Eu falei para ele num berro, né, naquele desesperado, ele assim, Dani, essa tristeza, ela veio para te trazer alguma coisa. Foi mais ou menos esse sentido que tu falou. Acolhe essa tristeza, vê o que ela vai te tirar de crescimento e deixa passar com leveza. Vai ser menos sofrido do que uma tristeza que tu enjaular ela e ficar dando birra de não quero ser triste. Aceita a tristeza, acolhe a tristeza, vê o que ela pode te mostrar e evolua na tua jornada. Foi o melhor ensinamento que eu tive. Porque a gente é muito mimado, birrento, às vezes, com nossos sentimentos. A gente fica birrento com o sentimento. Não quero, não quero, não quero. Esse não quero, não quero, não quero te limita de um sentir leve. Sim. Né? Sim. Tu tens uma coisa que chama Descomplicast, né? E eu penso que a gente, com o tempo, vai sofisticando a vida e aí tudo vai ficando muito difícil de girar. Porque meu pai sempre muito sabe, minha mãe também, e eles sempre me pediram que eu conseguisse simplificar meu modo de vida, que eu conseguisse do menos mais, né? Eu tenho procurado fazer esse exercício para que, de fato, eu possa, por exemplo, passar por um período de sossego, quando eu digo de sossego, é de sem ter coisas para fazer. Para que eu possa realmente acolher determinadas coisas. Perfeito. Né? Quando, em 2018, eu decidi a separação da sociedade com o Ju, meu irmão, meu melhor amigo até hoje, eu falei, Ju, estou grávida, sou mulher, eu acho que dediquei bastante tempo da minha vida em sendo empresária, podemos fazer essa separação? E foi um movimento bem dolorido, assim, porque eu estava muito acostumada a ser quem eu já tinha me tornado. Maciou. Sei lá, eu já estava assim, meu Deus, né?
E aí eu fui descobrindo que eu precisava muito passar um tempo nas minhas histórias, passar um tempo em determinados mergulhos, realmente, desfrutar do que estava aparecendo ali como jornada de maternidade e tudo mais, de casamento também, mas que é muito importante que, ao simplificar a minha vida, eu possa dispor de recursos para viver as minhas histórias. E voltar para casa de 30 anos atrás. E viver, de fato, movimentos daquela menina de 9 anos que teve diversas desconstruções que me tornaram a Vanessa que tu conhece. Tu entende? E aí tu pensa, mas além dessa... Quem é? Quem tem? O que, além de tudo que eu conheço? Mas aí eu preciso viver as minhas histórias. Aquelas que têm a alegria, aquelas que têm a virtude, o brilho. Fala, nossa, eu olho para quem eu fui. Eu falo, que gracinha, cara, que fofa. Eu lembro que teve uma noite, eu tinha 8 anos. E meus pais brigaram a noite toda. Tiveram briga, assim, daquela Terrível. clássica. E no dia seguinte eu apresentava uma dança no colégio. Eu ia dançar e eu conduzia o grupo. Sabe quando tinha as meninas que dançavam na frente? Sim, tu era Naquele da frente. dia eu dançava na frente. Era New York a dança. A coisa mais fofa. Era eu e a Karina Della Justina. E acordei de manhã, depois daquela noite em claro, e minha mãe me arrumou para eu ir dançar. Eu, em nenhum momento, passei pela opção de não ir. Mas, hoje, eu penso assim, que existe um pedacinho meu que precisava viver aquela história, conversar sobre aquilo que aconteceu, porque foi uma noite muito ruim para mim. Foi um momento muito triste, que eu queria que os meus pais tivessem falado comigo sobre aquilo. Me explicado o que aconteceu. Eu só queria que eles estivessem bem, para tudo tem solução. Né? Sim. Então, a gente vai despertando para coisas que se tornam virtudes, como a gente falou no começo. Olha que graça, ela consegue ir lá, dançar, mesmo com o coração partido. Ela conduz o grupo, isso é liderança. Tem, olha quantas virtudes. Mas forjada tem. Onde? E como aquela virtude se desenvolveu? Na dor. Entende? E aí, em não sendo aquela realidade, para onde eu poderia despertar? Então, quando a gente fala da crise dos 40, nessa grande linha que existe mesmo, e que se dá em praticamente uma década, dos 35 aos 45 anos ali, a gente está olhando para isso, atribuindo a isso virtude, significado, vitória, superação ou fracasso. Porque pode ser que a gente ainda não tenha conseguido olhar para aquela história, porque não deu tempo ainda. Não deu tempo. Não parou para fazer essa... Não, para viver aquilo. Pra viver. Ou não está com estrutura mesmo. Pô, Daniel, eu levei 30 anos para voltar para essa casa. Sim. Tu entende? E aí eu falo, meu Deus, eu falo das histórias dessa casa a vida inteira. Só agora? Mas só agora que tu conseguiu voltar. Porque acho que eu sinto que o inconsciente ele vai dando para a gente as escolhas que vão nos levar para os ensinamentos que a gente não pode morrer sem fazer. Exatamente. Né? Sem viver, sem estar com aquilo ali. Aquela frase, né? Às vezes a vida esfrega na cara o que a tua intuição já está dizendo faz tempo. Exato. Né? Então, e aí finalmente tu enxerga aquilo e daí tu consegue entrar naquele flow. E nisso tudo, na minha cabeça, a grande base, o grande arcabouço, nossa, eu nunca mais falei arcabouço, disso é tu ter os teus joelhos calejados. Para lembrar de rezar dessa forma, para acolher também uma força extra quando da nossa enorme incapacidade de lidar com as nossas dores. Enorme. Não é só dor, não. Tu lida com o pessoal que gosta do chocolate, certo? Sim. E eu sou uma delas, né? Tá me chamando, eu sou do pecado. Lido com as criaturas dessa que estão eu sou igual aos teus clientes todos. E tu sabe que é importante dizer isso, que muitas das compulsões, não estou falando que tem compulsão, né? Mas muitas das compulsões e das questões alimentares mal resolvidas vêm dessa falta de autoconhecimento, onde você não consegue lidar com emoções que a gente considera negativas ou positivas e que não são só emoções. Sim. Né? Não tem ruim ou bom. Assim, né? 2% da população brasileira é viciada em jogo. 3% em álcool. De 4% a 5% em alguma droga. Uma droga. Entra depois nisso, compras e outros tipos, comida, né? Então, a gente, quando soma tudo isso, dá mais ou menos uns 15%. Quando a gente vai estudar, e também porque parte disso foi o que eu fui atrás para entender, eu não tenho um vício nem uma compulsão, mas eu tenho dificuldades de dar limite a algumas coisas que eu deveria. Que como todo mundo, mas a minha área é o meu chocolatinho, né? Certo. E eu comecei a fuçar e entender que se eu não compreendesse que, não só ancestralmente, mas na minha jornada
educacional. Eu convivi com determinadas circunstâncias, situações, eu sou parte da família desses 15%. Né? Então, é muito ruim, porque quando eu digo muito ruim, é muito desconfortável tu ligar para um lugar que fala, tudo bom, olha só, eu estou ligando para o Alcoólicos Anônimos, eu estou ligando para os Jogadores Anônimos, eu estou ligando para o Comedores Compulsivos, eu estou ligando para quem compra compulsivamente, porque eu sou uma pessoa que faz parte dessa família, que eventualmente encostou nisso, em algum momento da jornada, especialmente na primeira e na segunda infância, nas duas ali, é estranho, Dani. É ruim. Porque dói. Isso. E aí você tem que voltar 30 anos. Tu já foi bem longe. Fala, olha só, eu já estou lá com 40 anos. Vai ter que voltar. Eu vou ter que voltar. E eu vou precisar simplificar todas as minhas escolhas para que eu possa desfrutar de uma jornada de próximos 40 anos sem viver as limitações que em algum momento me foram úteis para forjar a liderança, né? Para te dar força profissional, de amor, o que quer que seja, né? Mas em algum momento a gente vai ter que fazer reserva do passado. E nessa reserva do passado, buscar por orientação técnica, ligar para as pessoas que sofrem da mesma experiência, conversar com pessoas de cabelos brancos, né? Ir ao padre, ir ao conselheiro. Eu falo, meu melhor amigo é meu avô, que tem 93 anos. Então tem uma cadeia de vida, uma vivência, uma história fenomenal. Sabe Quando tudo. eu falo uma situação para ele que eu estou passando... E ele fala, né, bem virginiano, eu sou bem geminiana, então ele fala aquela situação, eu escuto, eu acolho e ali sai alguma coisa. E é muito engraçado a gente pensar, quando a gente é nessa fase da infância, tem uma história que eu lembro, ele me dando um ensinamento, né, nessa questão de autoconhecimento, né, ele me dando um ensinamento dele, e eu estava tão birrenta, tão mimada, e eu falei para ele assim, eu não quero mais ouvir, vou quebrar teu ósculo. Eu falei para ele. E eu quebrei sem querer. E aquilo para mim foi uma dor tremenda. Porque eu falei naquele momento uma coisa como se fosse num ímpeto de uma explosão de sentimento. E ele depois, eu quebrei o óculos dele sem querer. E daí ele chamou assim, Galega, vem aqui. Não tem problema tu sentir isso que tu tá sentindo. Isso que tu fala, é muito importante voltar no passado e validar. E essa frase, agora, semana passada, ainda me veio na cabeça. Eu falei para ele agora, eu falei, Galega, não tem importância tu estar sentindo o que tu tá sentindo. Só não fica assim, com esse sentimento. Deixa ele passar. E ele vai sair. Porque tu sabe que eu te amo e tu me ama. E o óculos já foi. E é isso que importa. Então, quando a gente entende que o sentimento, ele vai vir, a emoção vai vir, tu não precisa se apropriar dele. Tu vai ressignificar, vai diluir, mas tu vai sentir. As pessoas hoje, eu acho que muita parte do problema delas não se conhecerem ou não buscarem isso é porque elas não se permitem sentir. Elas não querem sentir a dor, elas não querem sentir a tristeza, elas não querem sentir a raiva, elas não querem sentir esses sentimentos que parecem errados. Sim. Porém, não é. É como tu falou no começo, são partes de mim. Totalmente. A gente vive um momento bem estranho da jornada humana, assim. Porque... esses dias eu fui até Uberlândia, daí eu peguei um táxi até Patos de Minas, onde eu tinha um evento com o Sebrae. E o taxista é de 82 anos, seu Zé. Que figura! Mas assim, imagina. Que pessoa a melhor conversa sensacional. Não usa óculos. E aí ele fala, eu não conheço essas coisas de WhatsApp, nada, tem que me ligar, porque daí se me ligar eu sei onde eu tenho que ir. Não usa GPS. Então ele é taxista. Na cidade, conhece. E foi caminhoneiro a vida toda, então ele já sabe tudo para onde tem que ir. E aí, assim que eu entrei no carro, eu falei, eu tenho que ligar pro meu marido para avisar que eu vou para Patos agora, que cheguei. Daí ele disse, vou ligar para minha namorada. Deu, se o senhor tem namorado? Ele disse, sim, há 54 anos. E eu fui pegando sabedoria do seu Zé, de fora a fora, e no fim das contas eu pensei, tá aí, sucesso tem uma nova tradução para mim, é a vida do seu Zé. Porque a relação dele com os filhos, a jornada dele com a esposa, ele trabalhando, o quanto ele tem saúde absurda. Imagina que com 82 anos não usa óculos, dirige. Eu estava completo no começo, eu falei, Jesus, sabe? Imagina, pré-julgamento inicial. Totalmente, total. A gente sabe que não tenho pode saída, mais porque ele era o primeiro da fila, agora não vou dizer, desculpa, que agora enfrenta. E quando eu vi, ele era o mais jovem da história toda, em função das escolhas que ele passou a vida fazendo. Perfeito. Então, sucesso, né? Hoje parece uma coisa tão acessória que a gente pode conquistar através de algum número ou algum certificado, que a gente se afastou daquilo que é a base diária, né? Eu demorei para entender mesmo
que, por exemplo, o casamento seria, como é hoje a minha relação com o Ricardo, de harmonia diária. Eu achava que o que sucesso no relacionamento eram momentos de alegria. Eu estava acostumada a pensar que... Picos. Eram picos, exatamente. Em que eles acontecem, há momentos que tendem a ser mais gloriosos, né? Mas não, porque quando tu tens uma média muito boa, aquilo que te acontece que era para ser extraordinário é comum a ti. Comum. Porque o extraordinário é tu poder, como o seu Zé, almoçar todos os dias com a namorada há 54 anos dele. Eu falo, a gente está numa geração, eu falo essa geração dopaminérgica, né, que a gente está vivendo, em que busca muito o pico muito acima e a queda é muito grande, né? Então, sobe demais, cai demais, sobe, e essa instabilidade de emoções. E a gente sabe que o equilíbrio é assim, né? É aquela constância de pequenas... A constância. Constância de harmonia de pequenas coisas, né? Então, assim, os nossos exemplos, a gente estava conversando, eu atendo as franquias do Guga, e aí nós tivemos um encontro essa semana. E aí a gente falava sobre quais são os nossos ídolos do esporte, né? Aí falou do Pelé, falaram do Ayrton Senna e do Guga. Claro. E eles têm uma frase que é fantástica, como se fosse um mantra, que é que o teu caráter tem que estar acima do teu talento. Olha como isso é Guga, né? E olha como isso faz todo sentido. Perfeito. E eu falei, e agora? Quem será o próximo ídolo? Porque a reunião do talento com o caráter é difícil. o que torna a gente... Ídolo. Ídolo é o que fala assim, nossa, que massa aquela pessoa, né? Diante da chance e da oportunidade, da ganância, diante da chance e da oportunidade, da vaidade ou do vangloriar-se de alguma coisa, essa pessoa se manteve na família, se manteve em paz com as suas escolhas. Ô, Dani, tu escolhesse trazer os teus pais no teu primeiro podcast. Foi. Né? Tu fizesse uma escolha de bênção tão potente para aqueles que te seguem, porque isso determina quem tu és para todas as outras escolhas. Como tu começa, tu segue. Isso. Então, a tua tendência vai ser te conectar com valor. Isso. Né? É valor. Valor. Mas o que é o valor da minha família? O que meu pai me traz, meu avô fala? E quando eu trouxe eles, a ideia de trazer meus pais aqui, que são pessoas bem simples, de vida extremamente simples, que nunca falaram no microfone, que nunca falaram, e eles aceitaram, sim, nós vamos por ti. Essa foi a resposta que eles me deram. O que vai acontecer, como é que a gente vai falar, eles não estavam preocupados. Eles estavam preocupados de mostrar o valor que tinha deles estarem aqui como família. Sim. Como essa egrégora. E foi muito lindo, assim, as falas deles, e eu poder dizer que bom poder me ver pelos olhos deles. Sabe? Isso é valor, né? Valor. Muito, muito. E é uma escolha que mostra quem tu és. A tua disposição diante das próximas escolhas. Sim. Então, assim... a gente precisa procurar por verdadeiras referências. Isso vai orientar a gente para ter a humildade necessária, para calejar os nossos joelhos, né? Para conhecer bem o que é a nossa jornada nessa vida e o quanto é sensacional poder se desdobrar, morrer em vida para descobrir-se diferente com o passar do tempo e evoluindo mesmo para ti, porque isso, por consequência, vai expandir a tua comunidade, né? Tem um amigo que diz que a gente tem um perímetro de energia. Né? Então, assim, para ampliar o nosso perímetro de energia, é importante trabalhar muito bem de onde esse fogo sai, de onde essa energia... E Vá, né, acho que tem muita gente que está trilhando essa jornada, que vem até buscando instrumentos, né, que levem a esse desabrochar, né, de acolhimento de si mesmo, de tudo. Dentro da tua experiência, do que tu viveu, porque é o que eu falo, quando eu quis te chamar para vir para cá, é porque eu tenho essa visão, essa imagem, né? Lembro da época do colégio, do jogo, né? Também jogava handebol, enfim, aquela história, né? Sempre líder, sempre ponteira, sempre muito assertiva nas coisas. Depois, quando tu foi para a carreira profissional, tu mentorava sem mentorar, né? Como eu falo, uma habilidade nata, né? Uma coisa que tu desenvolveu e tu aprimorou com ferramentas e com técnicas e instrumentos. E o que tu acha que foram as coisas que, para quem quer começar nessa jornada, que parece que acordou aos 20, aos 30, aos 40, meu Deus, eu preciso saber o que eu estou fazendo aqui, qual é o meu propósito, eu quero entender qual o caminho que a gente se faz para tentar chegar nisso, né? Boa pergunta. A primeira coisa que eu faria e que eu sempre fiz, de alguma forma, sem imaginar que isso poderia ser um passo é procurar por alguém que eu admiro e por quem eu tenho algum tipo de afeto que seja dessa área técnica, certo,
para com ele ter reveladas as minhas histórias. Sim, perfeito. Então, assim, eu lembro que quando eu comecei nessa jornada toda, eu namorava e ele disse, Vanessa, tu tens que fazer o curso do Dale Carnegie, que é de comunicação e relações humanas, que escreveu aquele livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, e tal, vai fazer 100 anos esse livro, em 2025. Nossa, olha o só. negócio clássico. Eu, apaixonada, fui pelo afeto, né? Eu falei, tá bom, eu vou. E quando eu cheguei lá, eu falei que coisa interessantíssima. Realmente esse curso tem tudo a ver comigo. E comecei a me dedicar àquilo. Depois eu me tornei trainer do Dale, porque eu falei, é isso. É isso. Né? Olha, como fazer amigos e influenciar pessoas. Tem 30 princípios. Sempre algo instrumental baseado no afeto. Eu falo, mas a tua primeira escolha foi de uma paixão que tu teve, era o teu namorado da época. Mas eu admirava ele também. Sim. Eu gostava das escolhas que ele conseguia fazer e que eu não conseguia fazer. Sim. Né? Foi então, através da admiração. Isso. Admiração. Então, o Aristóteles dizia que nada chega à cabeça que não passe pelo coração. Eu preciso movimentar o afeto. Meu coração precisa encontrar alguma conexão com uma rigidez sobre isso. Todo mestre, ele é uma pessoa devotada a um debate. Então, perfeito. Qualquer pessoa que tente responder às nossas perguntas com respostas objetivas e dizer o que é certo ou o que é errado, Sim. que não esteja absolutamente interessado em escutar a nossa forma de viver, o que aconteceu, tende a ser alguém que vai conduzir para o caminho dela. E não para o teu. E não para o teu próprio. Então, assim, é muito bom quando a gente tem afeto por alguém que a gente admira e tem acesso, e essa pessoa pode atender a gente. Perfeito. Né? Isso pode acontecer, sim, com o nosso podcast. Fala, nossa, cara, eu estou assistindo aquele podcast toda semana. Me linkei. Gostei. Eu senti algum afeto ali, né? Me linkei. A partir daí, sempre procurar por um profissional ou pessoas de cabelos brancos. Ou, verdade, assim, cara, fala com a pessoa que tem experiência. E fala de coração aberto. Se tu tem boa amizade com os teus pais... fale com eles. Fala com eles. Eu sei que, às vezes, a gente não cativa essa sorte que nós temos. Tivemos uma sorte muito boa. Então, para isso, vá até um orientador que seja da igreja ou alguém do formado meio que você vive, nisso. Alguém que tem essa formação. E que fala, essa pessoa eu acho que tem experiência. Eu posso lá conversar sobre como eu me sinto? Porque os caminhos eles vão se desdobrando. Então, assim, para mim começou primeiro com uma indicação baseada em um afeto, depois eu fui procurando por mestres. Eu lembro que me indicaram que eu fosse uma palestra de uma pessoa X, que já tinha ouvido falar dele 1000 vezes, e eu morri de ciúme. Afeto. Sim. Por quê? Porque achavam o cara sensacional e eu ficava, ai meu Deus, vai que ele revela que eu não sou ninguém, assim, que eu não sei nada da vida, né? E foi o que aconteceu. Inclusive foi o que ele me disse. Inclusive foi o que aconteceu, né? E aí eu cheguei, fui assistir a palestra dele e a palestra era incrível. O cara era um gênio. Eu falei, putz. Ele é um gênio. E aí foi me dando uma inveja, uma coisa pesada. E eu falei, pois bem, o que eu vou fazer? Vou falar para ele? Se ele é mestre mesmo, ele vai pegar isso. Ele vai saber lidar com isso. Exato. Vai saber fazer esse... Mais experiente do que eu. Com um conhecimento que eu não tenho. É inteligente. Vou enfrentar. E aí eu cheguei para ele e falei, coragem, mestre... faz né? parte do autoconhecimento. Faz essa revelação, né? Eu falei, olha, eu tô com inveja, eu não queria que tu fosse tão bom. E... Só que eu vejo que tu tens muito para me ampliar. Tu acha que vai passar o que eu tô sentindo? Eu vou chegar em casa e eu vou continuar querendo que tu fale? Porque é como se eu quisesse te humanizar tanto para que eu possa não ser o mosquito do cocô do cavalo do bandido da história, sabe? E ele foi tão perfeito naquela condução que eu falei, tá certo. Eu vou poder sentir por ele qualquer que seja a coisa, porque ele deu tanto valor ao afeto. Ele disse, tu tá no lugar mais certo, porque tá mexendo contigo. Te afetou. Agora vamos pegar os instrumentos. Vamos explicar isso aí que está acontecendo. Isso que está acontecendo. E ali eu entrei numa jornada com ele de praticamente 2 anos. Foram 21 meses de trabalho em grupo. Houve momentos individuais. E eu vi assim que também ele, como tu dissesse, dentro do paradigma, iria comigo encontrar alguns limites que só foram respondidos em outros paradigmas. Sim. Entendesse? É uma coisa que está linkada com a outra, né? Uma vai linkando com a outra. Então, hoje eu faço há 5 anos terapia com outra terapeuta, que é a arte-terapia. E a arte-terapia, na abordagem do Jung, é super subjetiva, assim. Então, eu precisava de uma coisa mais feminina, assim. Sim. Que fosse menos metodológica do ponto de Porque vista... tu, com viés muito masculino, puxando... Sempre mais business e tal, né? Eu falei, não, eu quero uma outra coisa. E lá se usa recorte, desenho, tinta, com uma abordagem metodológica brilhante. É um negócio inacreditável. Só que é o seguinte, tem sessão que tu começa
hoje e tu só consegue terminar 1, 2 anos depois. Aquele tema que um dia começou. Então, eu vou desenvolver outras coisas nesse paradigma. Perfeito. Por isso, assim, ao assistir a gente, tô precisando, vou mergulhar. Pergunta qual é a abordagem desse profissional. O que a abordagem desse profissional responde às nossas dores daquele momento. E tem que passar pelo afeto, tem que bater no coração. Tem que bater para te sentir, né? E fazer sentido. Eu falo, isso tem muito... Eu gosto dessa ideia. Eu gosto dessa ideia também. Eu gosto. Acho difícil que a gente, assim, consiga mergulhar sem nenhuma base de afeto. Vou te contar uma coisa profundíssima. Eu sou católica, sou batizada, mas eu não sou praticante, assim. E a minha espiritualidade é variadíssima, assim. Admiro várias abordagens, gosto de debater sobre isso. Mas, ultimamente, eu falei, cara, eu queria entender profundamente como é que é essa relação com Jesus que o pessoal tem. Eu queria poder falar, porque tem nomes que você não pode falar. Sim. Porque se eu for te falar do Jung, eu falo com mais propriedade dele e do Freud do que de Jesus, tu entendes? Muito embora... Tu estudou muito mais essa... Muito mais, e as práticas, o empirismo da coisa é completamente diferente, né? Dos mestres da minha área, né? Do coaching, quando comecei e tal. Aí eu falei, eu vou começar a rezar pedindo essa proximidade. Eu falei, Deus, me mostra qual é essa proximidade, como é que eu faço para poder... Qual que é a porta? Qual que é a porta para eu querer sentar com ele e falar, Jesus, me conta tudo. Porque eu quero sentir isso. Não quero que isso seja uma forçada de barra, né? Daí a gente foi viajar, tirar férias. E aí eu comecei a pensar, preciso emagrecer, não preciso emagrecer, quero emagrecer. Porque a gente sempre quer emagrecer, né? Sim. E aí me veio uma coisa dizendo, cara, tu não precisa, Vanessa. É o seguinte... Tu podes viver assim, tu vais viver em paz, tá tudo bem. Tu não precisa. E eu querendo jogar fora aquele pensamento. Eu não, precisa sim. Né? E eu falei, tá bom, eu vou conversar com esse ponto. Isso é muito legal sobre o autodesenvolvimento. Se a gente não rejeitar o pensamento. Tá bom, então eu vou conversar. Não preciso. Tá bom. Já que eu não preciso, por que então... Eu quero. Por quê? Perfeito. Porque eu posso, se eu for capaz de não comer o bolo de chocolate, eventualmente ajudar outras pessoas que sofrem mais com isso. Eu sofro um pouco com isso há muito tempo, então eu vou lidar com o meu sofrimento e ainda por cima ajudar outras pessoas. Então tá, Vanessa, quem você ajudaria? Eu falei, acho que, somente minha família ali, meu pai, né, a entender as dores que ele já teve, minha mãe entender as dores que ela já teve. Acho que eu vou escolher meu pai. Tudo debatendo debatendo contigo mesmo. Exato. Eu falei, então tá bom, então eu vou fazer uma prova teste. Amanhã, no café da manhã, eu não vou comer besteira. Sim. Eu fui pro café da manhã e eu comi besteira. E logo e tão rápido, e já no primeiro teste eu falhei, né? E aí eu pensei, uau, eu entendi muito do que dobrar o joelho significa, porque Jesus não só foi capaz de negar no deserto todas as tentações do mal, e que são muitas, porque eu sinceramente acredito que nós somos tão vulgares e imperfeitos e humanos e temos todos um preço de alguma forma, ele não teve. Ele passou por todas. Ele passou por todo o bolo de chocolate, do mais sofisticado e recheado que existe durante um tempão de deserto, e manteve a sua palavra até o fim, sobre a mensagem que ele veio trazer de Deus na Terra, e foi crucificado. Aí tu pensa, realmente eu admiro esse homem profundamente. Encostou meu coração. Agora eu tô muito interessada. Agora tu conseguiu se conectar. Muito, nega, muito. Aí eu falei, eu quero muito estudar isso tudo. Porque como ele conseguiu isso? Se na primeira tentação a gente falha. E aí eu entendi, né, que como é bom e maravilhoso, de alguma forma, diante desse fracasso que a gente se torna ao não conseguir validar determinadas escolhas, e a gente na primeira segunda-feira de manhã toma o café da manhã e meio-dia o sobremesa quindim da vida. Exatamente. Né? Como a gente também entregar parte desse fracasso que aparece nas nossas escolhas. Diariamente aparece. Diariamente. A essa conversa tão profunda com algo bem maior. Bem maior. Bem grandioso. E ele falou assim, cara, e aí eu vou te dizer, depois dessa viagem eu tomei várias iniciativas de cavucar meus 9 anos de idade, que é onde tem muita coisa. Muita coisa. Não que eu não tivesse essa coragem antes, mas parecia irrelevante. Agora tocou e daí parecia ok. Exatamente. E Só que com outra companhia. E é o que eu falo, quando tu tem essa situação dessa... Vamos usar o Jesus, é possível. E isso é a fé. Eu falo, não é ver para crer, é crer para ver.
Então, quando tu consegue enxergar que existe aquilo e que é possível, tu consegue lidar melhor com os teus fracassos. Naquele momento do bolo de chocolate ou daquela sobremesa da segunda-feira. E tu consegue ver, não, peraí, o que eu não vou me debater com isso aqui, eu vou acolher essa situação e eu vou conseguir ressignificá-la para amanhã não fazer. Eu falo muito dentro do meu consultório, que a nutrição ela só dá certo, né? Eu falo em contraste à nutrição, ela só dá certo quando você entende os seus processos e passa pela sua jornada do que te levou a estar como você está dentro da sua alimentação. E determinadas coisas, elas vão ter pertencimento. Por exemplo, no meu caso, eu aprendi a fazer polenta. Minha avó tem uma memória afetiva muito grande, ela me ensinou a fazer polenta. Uhum. Eu como polenta toda semana. Porque isso me traz uma memória muito positiva. Eu aprendi o quê? A dosar a quantidade, o tipo, não é mais frita, é assada, mas ela está ali presente, ela é importante que ela esteja. Então, eu, Daniela, não vou funcionar com uma dieta sem carboidrato, porque para mim, aquilo ali é valor. Entende? E se tem valor, eu vou manter. Entende? É o valor de família, é o valor de terra, é o valor de história, é o valor de tudo. Sim. Então, assim, é importante. E as pessoas, às vezes, com alimentação, elas ficam muito birrentas nesse sentido de achar, é errado isso, é errado, é errado, é errado. Não é errado. Vamos tentar entender por que está acontecendo contigo. Por que esse alimento ele tem esse peso tão grande? Por que tu faz essa escolha? Por que tu, sabendo que tu quer emagrecer, tu continua comendo? Sim. Eu falo sempre, quando a pessoa chega no consultório, primeira pergunta. Qual é o objetivo? Eu quero emagrecer. Por quê? Para quê? Se a gente conseguir chegar num motivo realmente não... E às vezes, como a gente está muito conectado com o externo, a gente não consegue saber qual que é a diferença interna que aquele emagrecimento vai fazer para ti. Porque quando tu se conectar com a diferença interna, ou seja, com aquele desabrochar do autoconhecimento, da evolução, tu emagrece. Eu acredito também. Entendeu? E eu penso que provavelmente isso acontece mais naturalmente do que a gente imagina. Para mim isso ainda é um processo, assim, ainda é um mergulho cada vez mais profundo nesse ajuste. Porque eu sinto que muitas vezes a gente come, ou compra, ou joga, ou bebe para acalmar a gente, sabe? É igual tu dissesse, não só acalma, mas a dopamina ali que a coisa gera. Uma esperança, uma alegria momentânea, uma carga de energia, um conforto, né? Então, de fato, e outra, né? Eu lembro que uma vez eu fiz uma dieta tão ninja, foi a coisa mais maravilhosa. Tanto voltei a me exercitar, não dá para ficar a vida sem exercício. Sim, não dá. O corpo foi feito para se movimentar. Total. E para mim, essa coisa da movimentação, quando eu vinha para cá pensando na gente, eu falei, olha, eu era atleta, tu também eras, né? Sim. A gente que gosta de jogar, que precisa ter grupo, que tem a meta envolvida. Muitas das vezes a gente associa não a... eu tenho que fazer academia, por exemplo, mas eu penso, hoje, a minha mobilidade, eu tenho muita vontade de fazer espacate, sabe? Eu Sim, nunca consegui. Eu também não. E eu falo, tem uma coisa que eu preciso terminar minha vida fazendo, um espacate. Espacate. Provavelmente, o que eu vou ter que me dedicar a essa meta vai me levar a outras escolhas pelo ambiente onde eu vou estar, pelas pessoas com quem eu vou conviver, mas há uma meta que eu vou perceber valor de conquista e que provavelmente vai carregar outras coisas. Perfeito. Então, eu sinto que a gente, nessa fase que eu fiz a dieta ninja, que deu tudo certo, eu tinha esse tipo de meta, coisas que eu queria conquistar, que não eram coisas tradicionalmente comuns. Era o espacate. E eu ia a cada 15 dias no Nutri. Porque eu falei, eu quero mais. Eu preciso que a gente continue, que tu vá me explicando coisas diferentes. Eu quero aprender sobre o que tu sabes para ver lógica. Assim, a cada 15, 20 dias pela questão da... Muito bom. Se pode ir, vá. Porque tu vais aprendendo sobre... E conhecimento é muito poderoso também. É um aliado fundamental, né? E essa relação que tu fez aí do bolo de chocolate, enfim, é muito legal, porque eu sempre falo que a alimentação e a nutrição é uma ferramenta de autoconhecimento. Porque olha só, a história do teu bolo de chocolate te levou até Jesus praticamente, entendeu? Dentro desse contexto. Como tu consegue colocar, e como a comida, ela tem os alimentos, eles têm uma relação muito íntima com várias emoções. Quando a gente começa a entender isso, a gente não começa mais a dizer este é ruim ou esse é bom. É uma coisa que até fere meus ouvidos quando eu escuto dos clientes, eu posso comer isso, né, como se fosse proibido ou não proibido, é como uma emoção. Eu posso, quando a pessoa fala, eu posso comer isso, sabe o que eu escuto? Eu posso sentir isso? É isso que eu escuto. Então eu sempre vou falar, tu pode. Tu pode. Agora a gente vai ver o que vai sair disso daí. Qual que é o pós
Sentir o posso Muito comer. bom. Então, eu sempre, quando eu escuto um cliente falando para mim, eu posso comer isso, na minha escuta eu posso sentir isso. Porque Entendi. existe uma sensação, uma emoção, alguma coisa por trás daquilo. Porque senão não havia questionamento. Se fosse fluido. Concordo muito, concordo muito. Sabes que nessa história do bolo de chocolate, de Jesus e tal, me veio uma coisa, porque se aquilo que o autoconhecimento propõe, que é que tu vá se tornando melhor, que tu vá evoluindo, que tu cumpra essa missão, essa proposta de vida que é ser melhor a cada dia, a cada período e morrer melhor do que tu nascesse, na tua alma, na tua consciência, qualquer que seja. E aí eu cheguei a uma conclusão muito interessante, assim, porque eu me considero uma pessoa muito generosa, muito legal. Eu sou uma boa pessoa, né? Só que naquele dia, aquela situação me provou rapidamente a minha enorme indisposição em abrir mão daquilo que me traz prazer em nome do bem de um próximo. Perfeito. Nossa, na imagem e semelhança do homem mais especial que essa terra conheceu, eu estou muito longe. Que egoísta. Eu pensei, nossa, porque eu não estou disposta a abrir mão nesse momento, em nome de nada. Porque, e tu pensas, toda alma, né? Eu ainda sonho em tempo nessa vida em encontrar a minha melhor forma. Né? Eu penso, às vezes você nasce lá exatamente do teu jeito. Já descobriu qual é a melhor forma do teu jeito? A melhor forma física, a melhor forma de rotina. Eu não encontrei a minha. A performance. Eu já encontrei, Hoje tipo tá na assim, moda pra não dizer, na performance. época que eu era atleta e lá por 2017, 2018, eu estava numa rotina sensacional, estava muito feliz com a minha saúde, em paz mesmo, com as minhas escolhas, eu estava orgulhosa de mim. Depois a coisa deu uma desandada, sabe? Sim, normal. Mas tudo bem, exatamente. Pô, vamos lá, né? Vamos levar em consideração o todo. Mas quando a gente olha a imagem e semelhança de algo tão extraordinário, e eu pensei, olha só o que esse bolo de chocolate me fez. Ele colocou luz em algo que eu considerava virtude. Isso. Voltamos ao começo da nossa olhar. conversa. Vamos olhar isso aqui que está acontecendo, São né? partes. O que é minha grande generosidade, o quanto eu sou legal, esconde, então, se não uma grande indisposição em abrir mão do meu bolo de chocolate, em nome, eventualmente, de uma... Um capricho, um conforto. Em nome de um conforto e abrindo mão de uma maior energia. A beleza, a saúde tem uma função. Sim. Né? Perfeito. Então, quando a gente encontra aquilo que é bonito, tu se emociona. Se te emociona, chega na cabeça porque passou por algum afeto teu. Então, tu pensa, né? A gente que atende pessoas, que vai a entrevistas, que dá palestra, a beleza precisa estar presente porque é uma conexão direta com o peito. Sim. O coração tá ali. Você fala, uau! Faz vibrar. Faz vibrar. Bota a Jennifer Lopez aqui na nossa frente. Sim. Uau! O que é isso? Uau! Uau! Ela vai fazer uma massagem cardíaca na gente na hora. Tu vai falar, quero algo que me faça sentir que eu conquistei a minha melhor forma. Isso. Que eu desfrutei da minha beleza, daquela que é a minha virtude. E eu lembro assim, né? O meu irmão que é falecido, ele dizia frases muito tramontina, assim. E ele dizia, Vanessa, olha, tu tem que esquecer que tu vai ser um filezinho. Porque eu queria ser a Sandy, né? Magrela. Eu queria ser menininha, eu queria ser uma pessoa que, de fato, pela minha estrutura, seria muito difícil ser. Sim. Né? A minha admiração pela Rainha Letícia da Espanha, não sei se tu já viste, é uma mulher muito bonita, aquilo ali não existe, é outra uau. Uau. E a estrutura física da Sandy, a estrutura física da Rainha Letícia é muito diferente da minha estrutura física. Né? E nessa comparação, ou para ficar do jeito delas, ou eu teria que fazer uma dieta. E viver daquilo, E viver daquilo com muita tristeza, talvez porque eu gosto de me alimentar bem. Não se conecte com quem tu é. Exato. Não faz sentido. Ou eu ia ter que estar doente. Eu pensei, meu Deus, das duas, uma. Aí esses dias eu fui na academia e o treino era elevação lateral, era ombro. Daí tu já não queria fazer pra não ficar grande. Não, amo. É meu exercício favorito. E aí eu fui de regata. Por coincidência, naquele momento, eu estava de regata e aí eu fui fazer elevação lateral e o meu ombro ficou muito bonito. Foi lindo. Deu assim. Não Sandy. Zero Sandy. Zero Sandy. E aí me veio essa história do Júnior. Ele insistia em me lembrar que se eu sou grande e nasci para ser grande, que eu seja a melhor grande possível. Isso. Então, validar quem tu és. Exato. Eu acho que o teu trabalho é esse também, né? E tu falar, olha, Vá, é o seguinte, tu é uma mulher grande. Vamos fazer esse grande lapidado, vamos fazer essa natureza ser uma coisa linda.
linda aos teus olhos, aos olhos dos demais. Né? Hoje eu falei para uma cliente de consultório que eu atendi antes de vir para cá, ela tem um biotipo mais quadrado, né? Mais larga em membros superiores e tal. E daí ela estereotipando muitos externos que não são ela. Daí eu esperei ela falar. É claro, é um processo de cura, foi a primeira consulta, né? Ah, sim. E eu falei para ela assim, calma que a gente vai validar quem tu és, né? E essa estrutura que tu tem é muito, o percentual de gordura dela é 18%, é baixo já, top. sabe? Top. Eu falei assim, nós vamos só validar isso daí e mudar o teu olhar afetuoso sobre isso. Porque tu tá num caminho, só que tu tá tão distante de ti, claro, daí quando a gente passa pelas crenças, pela invalidação de família, de várias... Aí tu vai entender, não, então, peraí, o teu processo de cura da alimentação, que tu tá refletindo no teu externo, vem muito antes disso. A gente vai ter que passar por esse processo, tu vai ter que se acolher e dizer, nossa, eu sou uma pessoa com um tronco maior, linda pra caramba, sabe? Não, e assim, lembro que por ter um outro tipo, eu tenho 1,76 m, eu sempre usei salto e não abria mão desde a adolescência, né? Eu era maior do que todos os meninos. Sim. Nega, eu demorei para achar alguém do meu tamanho. Foi um processo. Putz, e aí eu pensava, nossa, cara, eu preciso ser outra coisa. Porque eu também quero me apaixonar. Também quero que gostem de mim. Eu quero ir na balada, o menino chegar para ficar comigo. Sabe? Mas tava lá eu, gigantesca. De salto. E aí, por alguma razão, não abria mão disso. Né? Eu falava, não, eu quero ser quem assim. Eu sou. Uma hora eu validava aquela coisa grandona. Outra hora eu falava, ai meu Deus, mas eu tô maior do que todo mundo, onde tá isso? Né? Sim. Lembro que uma fase as minhas amigas diziam assim, a Vá só namora franguinhos. Todos eram mais os meninos eram todos menores. O que vocês querem que eu faça? Aí depois a coisa normaliza, né? Sim, depois você vai. O Ricardo hoje é bem proporcional a mim. Mas tem isso, assim, esse deslocamento social, o grupo com quem a gente convive, o que a gente escuta das pessoas que mais convivem conosco. E como isso foi importante para o teu autoconhecimento. Muito. De tu entender quem tu é e de tu aceitar quem tu é e tu acolher quem tu é. E não quer, eu falo quando é muito importante deixar claro, aceitar não é você você não estar de birra, saber que existe a situação a ser resolvida e você está disposta a. Isso é aceitar. Não é se acomodar. Né? Eu tô largado, sou assim mesmo, Deus chega. Não, sabe que tu pode melhorar, tu tem o caminho para isso, mas no momento você está acolhendo que nessa circunstância você não está na sua melhor versão, no seu melhor... Sim. E tá tudo bem. E o processo. Procurar colocar luz naquilo que é a tua história. Isso. Entende? Conversar com pai, com mãe, não só pedindo conselho. Entendendo. Me entendendo. Qual que é a história? Qual que é a história? Por quê? Né? Sabe que com 23 anos foi que eu fui saber que o meu pai não conheceu o pai dele. Olha isso. Poxa, como é que eu passei 23 anos da minha vida sem conversar com os meus pais sobre a história de vida deles? Exato. Sabe? Faz muita diferença. Meu Deus, eu estava lá no curso do Dale. E daí teve esse E aí tinha uma sessão que dizia seja um bom ouvinte, incentive as pessoas a falarem sobre elas. Eu falei, meu pai, me conta a tua história. Nossa. Aí quando falou, cara mudou tudo. Claro, porque dali outras coisas apareceram. Foi um choque tão interessante. Eu falei, como assim? Mas o que aconteceu? Mas por que ele morreu? Sim. Como e aí foi? A gente vai descobrindo toda uma jornada que justifica tantas coisas. Sim, é super importante essa comunicação, Eu também demorei um tempo para entender que a minha mãe não teve mãe e por isso hoje ela tem esse comportamento super leoa, super ninguém chega perto dela, né, é super defensora de tudo. Né? No primeiro podcast ela fala isso, né? Enquanto eu estiver aqui nessa jornada, ninguém vai fazer mal para minha filha. Então ela tem essa e daí tu consegue entender, né? Então ter essa validação. Mas, acho que a gente conversou bastante aqui sobre essa é uma jornada que não tem fim de conversa, né? A gente pode ficar aqui falando o tempo que for. Eu acho que é importante deixar uma mensagem final aqui para quem está nos ouvindo com relação a esse tema, para a gente encerrar esse papo. A minha mensagem hoje é ler é muito importante. Ler. Volta a ler. Tem muita coisa boa em livros. Muita coisa boa em livros. Eu sei que é uma coisa que talvez eu não dissesse há uma semana, mas hoje eu diria isso, porque modificar parte das nossas escolhas nas horas que nós temos livre para poder debater com mestres que desdobram os assuntos. Perfeito. Né? Isso é muito importante. E ao invés de rezar deitado, reza ajoelhado.
pedindo para que Deus coloque luz naquilo que são as nossas sombras que nos distanciam daquilo que é a nossa forma mais linda. Te agradecer, te desejar muita sorte na tua jornada, que tu seja sempre iluminada e que tu, como és hoje, continue sendo instrumento de levar as pessoas a essa beleza. Encontre as palavras certas, sabe? Que Deus te ilumine nele. Eu fico muito feliz de encontrar pessoas como tu na minha jornada, que trazem essa luz imensa que a gente consegue transbordar aquilo que a gente traz aqui para descomplicar e dizer que autoconhecimento é uma jornada que tu começa e não tem fim, né? E a gente vai firme e forte. Obrigada, Obrigada, Negra. Obrigada, viu? Obrigada mesmo.